Saudações rubro-negras, bora nação, muitas informações do nosso Flamengo no dia de hoje. O jogão aí, o clássico Flamengo e Botafogo, todas as informações. Uma bomba do mercado da bola, que história é essa? Memphis Depay no Flamengo. Você vai ficar sabendo todas essas informações e essa bomba do mercado agora aqui nesse vídeo. Então já deixa aí de qual cidade você está nos assistindo e o palpite seu, o seu palpite para o jogo Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. Créditos do vídeo, ESPN Brasil e Vene Casagrande. Já se inscreva no canal se não é inscrito e deixe o like. Vamos bater um recorde de like nação, bora lá! Controle de carga no Pedro foi dado agora mudou o nome, na né? Libertadores. Agora é o controle de carga. Aí eu pergunto, teremos novamente o controle de carga contra o Botafogo? É brasileiro agora, hein? Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse confronto aí do final de semana. Controle de carga. Bonito, né? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30 já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. Essa é uma preocupação. Eu também acho que é que eu penso diferente, né? Se os dois fazem o clássico no final de semana, os dois deveriam jogar no mesmo dia, mas é impossível porque os dois jogaram no Rio de Janeiro. E vamos olhar para frente, os dois têm Copa do Brasil no meio de semana, né? Tudo bem que a situação do Flamengo está resolvida, do Botafogo também está bem encaminhada, né? Copa do Brasil, né? Foram tantos jogos, o Botafogo está mega encaminhado, o Botafogo goleou. Então, assim, está bem encaminhada a situação, né? Então, eu acho que dá para jogar a Vera no Brasileiro e dar uma poupada no meio de semana na Copa do Brasil. O time jogou ontem, quinta. Tá. Hoje o pessoal faz aquele treino o regenerativo, né, José? Sim. Para recuperar. Massagem e tal, faz uma piscina e tal, aquele negócio todo, aquela banheira de gelo, que é legal. Isso é espetacular, né? Uma invenção russa. Entra nela para você ver como é gostoso. Eu fiz isso no Figueirense. Você entrou? Com o Dr. Parucker, o médico do Figueirense naquela época, nós já fazíamos essa imersão no gelo. É uma ideia que eu de uma leitura que eu levei para um professor da Universidade de lá de Santa Catarina e que o Dr. Parucker, que era professor, nosso médico professor da universidade, adotou depois dos treinos. Na primeira vez que a gente botou gelo na banheira, eram 2 banheiras com gelo. Sabe quantos jogadores entraram? Nenhum. 3. 3. Os 3 que entraram na banheira, no outro jogo, cadê o gelo? Por que vocês não botaram o gelo hoje aqui? Aí botamos o gelo de novo. Aí entraram uns 10, 12. No terceiro jogo, todos entraram. Porque a banheira de gelo, ela recupera a microlesão. Para ter uma lesão, para ter uma lesão complexa, você tem que ter a microlesão, é a pequena lesão. Para ela não se alastrar, o gelo, ele contrai e você contrai a microlesão. Vasoconstrição. Entendeu? Por isso que os atletas russos eram colocados em tinas de gelo, só o pescoço para fora. Ele entrava inteirinho na tina de gelo. Que beleza. Para fazer a recuperação pós-treinamento. Que beleza. Precisava, era só ficar de cueca e sair. Então a gente pode dizer hoje em dia que assim, Luxemburgo trouxe a caixa de areia e você trouxe a banheira de gelo. Não, eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada, isso já existia. Os russos já faziam isso. Joguei na Rússia, já faziam isso. Aqui no Brasil já tinha isso, banheiro de gelo. Isso já tinha. Você importou a ideia. Não, a gente colocou em discussão no Figueirense para poder recuperar os jogadores. Porque tinha também esse jogo um cima do outro, quarta e domingo. Contar uma história. Você entrou nisso aí, José? Eu entrei algumas vezes, mas às vezes joguei no gelo, né? Fui jogar na Áustria, Sturm Graz. Inclusive, se vocês quiserem aí, tem aí. Sturm Graz. Fez gol. Graz. Contra o Sturm Graz, né? Não fiz o gol. Deu uma assistência para um rapaz chamado Roberto Baggio. Só isso, né? Jogava lá com você? Joguei com ele. Mas foi esse que você foi jogar de centroavante? Não, foi no outro. Meu time era tão ruim que eu fui jogar de centroavante. Resultado, o time caiu. Lógico, evidente. Eu confiava no cara. Parabéns a quem te deu essa liberdade para jogar de centroavante. Tem jeito, mas vamos voltar ao jogar, a experiência de jogar no gelo. Algumas experiências. A minha primeira experiência foi em Rostock, na Alemanha.
Tava tão frio que o pé congelou e eu não senti o pé. E eu jogava com chuteira de trava, então eu pisava para ver se eu sentia o pé. Não sentia. Acabou o jogo, eu senti meu pé, parece que explodiu o pé. Aí quando eu olhei assim, o pé tava todo riscado de chuteira. Aí que eu lembrei que antes do jogo eu pisei, porque eu não sentia. Depois fui jogar nesse jogo contra o Sturm Graz pela Champions League. Começo de jogo uma torção, sofri uma entrada, torço o tornozelo, aquela agulhada assim, mas aquela falei, putz, vou sair do jogo. Continuei jogando, nem senti. Perfeito, veio depois. Eu só fui sentindo o pé inchar, assim, sabe? Que você sente por causa da atadura. Joguei e tal. Entrei no intervalo, parecia um gelo. Aí derreteu, assim, começou a latejar de novo. Falei, não posso sair, né? Porque a brecha aqui nesse time não volta mais. Voltei pro jogo, saí pro vestiário, assim, congelou o pé de novo. Não sentia mais. Joguei, saí faltando 5 minutos do jogo. Quando eu entro no vestiário e tiro a chuteira, a atadura, o pé já estava inchado e preto, todinho preto. Mas você não sente. Tamanho é o frio. Então, assim, é bem... Mas essa questão chama crioterapia, né? Crioterapia. Agora, é importante. Ô Pascoalzito, para não esfriar o Flamengo e Botafogo, vamos lá. O senhor estava falando de preparação para o jogo. Preparação para o jogo, de ter titulares contra titulares, de poupar ou não. E aí? Tudo tem que ser pensado no jogo seguinte. Porque hoje o futebol é pensado no jogo que você vai jogar, mas com a vertente do jogo seguinte. Isso. Quem eu posso tirar? Se é um clássico, com esse como o Botafogo, não dá para tirar ninguém. O Botafogo não podia tirar ninguém. Campeonato Brasileiro que, já falamos aqui, o Flamengo está de olho. O Flamengo tem como prioridade. De ganhar. Exatamente. É a turma mas toda, a cavalaria. o Botafogo não poderia tirar ninguém do jogo contra do meio de semana. Perfeito. Da Libertadores. Era final. E vai ter outra final agora, Botafogo. Já teve uma final. O Flamengo não poderia tirar ninguém porque precisava da vitória. Perfeito. Para poder ainda brigar, ter a chance de ser o primeiro e lutando por essa possibilidade. Então, no jogo contra o Botafogo, fica a questão. Quem é que vai poupar alguém? Ninguém. Né? Você tá brincando, né? Então, isso é que eu tô com medo, né? Copa do Brasil, no meio da outra semana. Exato, com os dois resultados resolvidos. Não vai poupar ninguém. Acabou. Poupa, joga com o Sub-17. O Zé acabou de dizer como é o negócio do Pedro. O Pedro jogou um, pulou dois. Isso. E voltou a jogar agora. Então, essa é uma questão de que nesse gerenciamento de minutos dos jogadores, precisa ver o que cada um vai fazer. Né? Por exemplo, eu estou imaginando que o Pedro não vai jogar os 90 minutos contra o Botafogo. O que o Felipe falou. Se ele começa ou não. Então, é isso. Porque ele não vai jogar o jogo inteiro. De acordo com o que o Felipe falou aí, ele não vai jogar o jogo inteiro agora, nem depois. Ainda vai demorar um pouco isso, pelo visto. Então, não é agora. A questão é essa. E o Botafogo tem um jogo mais forte pelos lados. Por exemplo, no último jogo, né, jogando com o Arthur na direita, o Vitinho apoiando, o Marlon Freitas caindo bastante para aquele lado. Do outro lado, o Cuiabano tem força, mas muito mais do outro lado. Precisa de uma proteção muito bem feita do lado esquerdo. O Cuiabano com o Alex pelo lado esquerdo, fazendo uma dupla muito interessante, né? É uma descoberta do treinador também, né? Do Paiva, né? Que botou os dois para jogar ali. O Botafogo está com um estilo de jogo muito interessante, porque o Savarino, que é o chamado homem para fazer a ligação do meio campo com o ataque, está fazendo uma outra função e os volantes estão armando o time do Botafogo. Né? O Marlon tem sido o grande passador, né? O grande pifador do time do Botafogo. Contra o Internacional, se me falha a memória, ele botou 3 vezes os caras na cara do gol. E saíram 3 gols com passes do Marlon, se não me falha a memória. Desculpa, só para completar. Contra o Cruzeiro, o Pedro começou jogando e saiu aos 67. Contra o Central Córdoba, começou jogando, saiu no intervalo. Contra o Bahia não jogou, né? Entrou aos 81 e ontem entrou no segundo tempo também. Então quer dizer, o Pedro já está com esse controle de minutos. Eu acho que chegou a hora de jogar também, de ser o titular, também de jogar um pouquinho, de ser o titular, ver até onde ele vai. Sim. Mas é no clássico contra o Botafogo? É o que se apresenta, né? É isso. Porque a gente tem que entender. O Flamengo tem o quê? Mais 5 jogos para o Mundial de Clubes e o Botafogo também? Acho que é isso, no Brasileiro. Acho que é isso, posso dar uma olhada na tabela. Entre Libertadores Veremos a tabela. São 6 jogos do Brasileiro e um da Libertadores e um da Copa do Brasil. Então tem 8 jogos ainda. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos ainda para jogar. 6 jogos.
Tem mais 6 jogos, os São dois. 4 do Brasileiro, um da Copa do Brasil e um da Libertadores. Gente, pouquíssimos jogos, né? Para você conseguir arrumar o seu time para uma situação como essa. O Botafogo começa a encaminhar uma situação e o Flamengo ainda... O padrão do Flamengo, ele foi revivido ontem. Então, é esse padrão que precisa ser dado para chegar no Mundial de Clubes. Porque eu acho que os brasileiros não vão passear no Mundial de Clubes. Por sinal, os dois estarão no Mundial de Clubes, né? Então, os dois. Eu não sei, eu não acho que eles irão passear. Eu acho que eles vão com algumas intenções. Em relação ao Botafogo, né? O Botafogo que fez uma partida dificílima contra os Estudiantes, fez 2-0. No segundo tempo não conseguiu manter essa intensidade, mas o Paiva encontrou um posicionamento bem interessante para o Arthur, hein? Sim, o Arthur tá brilhando. O Arthur jogou nesse de meia jogo. ponta, né? Eu tinha jogado bem contra o Inter. Ele tá livre, ele tá solto. Tá bem. Ele tá solto, ele tá rodando o tempo todo. A equipe do Estudiantes conseguia marcar os lados do campo da equipe do Botafogo. O Arthur vinha, pegava essa bola, armava as jogadas. Depois, no segundo tempo, quando o Botafogo toma um empate, aí o Botafogo fica meio assustado e aí joga na velocidade do contra-ataque. O Arthur foi de novo esse desafogo, vamos dizer assim. O Savarino volta para esse jogo. E o golaço que ele fez, o gol que ele fez contra o Estudiantes, até falei na transmissão. A dificuldade técnica para fazer aquele gol e da forma como saiu, até brinquei. Falei assim, olha, eu posso até exagerar, mas é um gol de Puskás, porque você vê a bola, ele não olha para a bola. A bola está vindo de costas, lembra muito o gol do Júnior, o jogo do Júnior no Brasil, no Brasileiro, acho que de 92, Flamengo e Botafogo, que a bola vem assim, ele domina aqui assim e faz o gol. A mesma coisa, a bola veio aqui, no controle ele já tirou 2 jogadores e já fez um belíssimo gol. Galera, o Flamengo registra aí mais de 40 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Botafogo. Eu falo Flamengo registra porque o Flamengo é mandante, obviamente. E o fato do Flamengo ser mandante contra o Botafogo, vocês sabem, clássico com o Botafogo é 90-10, ou seja, 90% de ingressos Flamengo, 10% Botafogo. Quando é no Newton Santos, obviamente, é ao contrário. Só que dessa vez, o visitante, no caso Botafogo, recebeu uma carga de 2 mil ingressos. Inclusive, eles já esgotaram essa carga. Por que isso aconteceu? Porque o Flamengo conseguiu, junto ao BEP, a equipe de segurança, vender também para a torcida rubro-negra nesse setor, o setor sul ali, vai ficar ali próximo. Mas como que isso vai acontecer? Eles vão fazer uma divisão, vai dar para separar, pelo menos foi o que o BEP garantiu que será possível. Então assim foi feito. E aí o Botafogo emitiu um comunicado oficial nesse sábado reclamando disso, que teve apenas 2 mil ingressos disponíveis, sendo que o ideal seria 10% da carga, e não apenas 2 mil ingressos. A minha pergunta é o seguinte, gente, assim, e eu não falo isso de tom irônico, não, tá? É bem sério isso. O Botafogo, ultimamente, tem colocado um público muito abaixo no Newton Santos. Para que emitir um comunicado oficial reclamando disso? É só para esquentar, entre aspas, os bastidores? De verdade, não faz sentido isso. Não lota nem o Newton Santos. Teve um jogo aí, foi contra o Inter, que foi 4-0 Botafogo. Há menos de 10 mil pessoas presentes no Newton Santos. Estamos falando do atual campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E repito, gente, isso não é tão irônico. Eu entendo, talvez, ingresso caro, horário, entendo isso tudo. Enfim, talvez eu não entenda, mas beleza, vamos botar aí na ponta do lápis. E aí vai emitir um comunicado oficial enorme reclamando, sabe? Falando que vai entrar com reclamação na CBF. Enfim, fica aí essa informação para vocês. E sobre a preparação, gente, Alan está fora do jogo, é desfalque certo, e o Pulgar vai ser reavaliado na manhã desse domingo, porque ele também vai comparecer ao CT na reapresentação, como os jogadores fazem. Os jogadores relacionados vão ao CT pela manhã, tomam um café e tal, se apresentam ao técnico Felipe Luiz. Ele também vai fazer isso, e aí ele vai ser reavaliado. Existe uma chance bem remota, porque ele nem no campo participou da atividade desse sábado. Então é uma chance muito remota mesmo. Eu não acredito que ele seja relacionado. E aí são 2 desfalques importantes, tendo em vista que o Gerson, expulso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, está fora do clássico contra o Botafogo. E aí fica a dúvida. Como ele montaria, o Felipe Luiz montaria o meio de campo do Flamengo? Léo Ortiz, primeiro volante, e aí você bota Danilo na zaga com Léo Pereira,
ou escala o jovem Everton Araújo? Conhecendo o Felipe Luiz, eu acho que ele vai começar com o jovem Everton Araújo, porque ele já mostrou que gosta do Everton Araújo. Em outros momentos colocou o Everton Araújo mesmo, o Everton Araújo sendo criticado. Então, enfim, eu acho que ele vai acabar colocando o Everton Araújo. E para finalizar nosso vídeo, galera, hoje saiu uma informação dizendo que o Flamengo está em negociação para contratar por empréstimo o ponta esquerdo Wesley, de 21 anos, do Al Nassr. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui quem é o Wesley, que atualmente está no Al Nassr. Ele é cria do Corinthians, repito, tem apenas 20 anos, se destacou com a camisa do Corinthians em 2024, fazendo 46 jogos, 5 gols e dando 3 assistências. Na temporada 2024-2025, ele chegou no meio ali, no Al Nassr, tem 21 jogos, 1 gol, 2 assistências. E aí fui apurar lá no Flamengo. O que me falaram foi o seguinte: Vene, esquece, o José Boto nem gosta desse jogador, não é um nome que não está nem na nossa lista aí, aquela lista de 500 nomes que o scout fica monitorando. Esse nome não está lá, então esquece, Vene, não vai andar, isso aí é cavada de empresário. Enfim, estou passando a informação para vocês aqui que uma pessoa do Flamengo me passou. E eu acho que também nem era uma boa contratação, não, para ser bem sincero. Quero a opinião de vocês. Vocês topariam a chegada de Wesley? Podem comentar à vontade. Nação rubro-negra, clássico jogaço aí do Mengão contra o Botafogo pelo Brasileirão. Deixe seu palpite nos comentários, eu vou trazer a escalação para vocês agora aqui exclusiva. Escalação do Mengão na tela para o clássico contra o Botafogo. Vai de Rossi no gol, hein? O Léo Ortiz e o Léo Pereira na zaga. Wesley na lateral. Alexandro. O meia vem com Everton Araújo, o De La Cruz e o Arrascaeta. Michael, sim, Michael deve iniciar como titular ainda. Luiz Araújo, que foi muito bem no último jogo. E não devemos ter Pedro titular. Devemos ter Bruno Henrique no comando do ataque do Mengão para esse clássico no Brasileirão que o Flamengo tem que vencer contra o Botafogo. Se o Mengão vencer, é líder a depender do resultado de Palmeiras e Bragantino. Deixe seu palpite aí, nação, e deixe se você aprova, se você gostou ou não da escalação do Flamengo para esse jogaço contra o Botafogo. Eu quero trazer uma bomba do mercado da bola agora. Deixa eu colocar na tela, porque Memphis Depay está na mira do Flamengo para virar reforço aí para o Super Mundial, nação. Mas que história é essa? Eu trago na tela agora. Memphis Depay aceita assinar com o Flamengo, mas impõe uma condição. O holandês tem contrato com o Corinthians até julho de 2026, portanto mais um ano praticamente aí de contrato, pouco mais de um ano de contrato aí. Ainda tem o Memphis Depay. Vamos dar uma olhada nessa matéria, nação. Matéria atualizadíssima aqui, ó. Memphis Depay, o holandês, hein? De olho no mercado da bola. O Flamengo vem sendo ligado ao nome de Memphis Depay. Conhecido no futebol brasileiro, o holandês defende o Corinthians desde 2024 aí. Depay também soma passagem por alguns outros clubes importantes aí do futebol europeu. Ele que já passou pelo Manchester United, o Barcelona também. E agora o jogador parece ligado ao Flamengo. Isso porque no último final de semana o portal W Deportes noticiou que o atleta estaria no radar aí do Flamengo numa lista de reforços de peso aí para o Mundial. A informação, claro, rapidamente repercutiu na web. Flamengo e Memphis Depay, apesar da crise financeira que assola aí o Corinthians, que busca aliviar sua folha salarial negociando jogadores de alto custo como Depay, há uma luz no fim do túnel para o atacante holandês. Com um salário aí de aproximadamente 2,5 milhões de reais por mês ganha o Memphis Depay, fora os gatilhos que ele tem no contrato que podem elevar esse salário aí. Depay já teria manifestado o desejo de defender o Flamengo, clube que vive um momento mais estável e competitivo aí no cenário nacional e internacional. A possível transferência empolga torcedores rubro-negros, que vem na chegada de um craque europeu, a chance de reforçar ainda mais o elenco e brigar por títulos importantes. A fonte ainda traz que alguns intermediários teriam levado o nome do atleta até o Flamengo, que se interessou. O Mengão se interessou. Entretanto,
Para que haja um acordo, o atacante precisaria reduzir a pedida. É 2,5 milhões de reais por mês, é muita grana. Até então, a melhor temporada, falando individualmente do jogador, foi em 2017, ainda com as cores do Lyon. Ele somou na época 22 gols e 17 assistências em 52 jogos. Aqui, algumas repercussões aí, vejo o salário milionário de Depay. Algum torcedor comentando aqui, ó. Contrata Memphis Depay, pedindo a contratação aí do holandês do Memphis Depay. Quero a sua opinião, torcedor. Você contrataria Memphis Depay do Corinthians para o Flamengo? Sim ou não? E você pagaria 2,5 milhões de reais por mês para Depay jogar no Flamengo? Você acha que vale esse investimento pelo holandês do Corinthians aí? E todo o marketing que isso ia gerar? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou trazer mais algumas informações aqui do Depay. Tá na tela, eu vou trazer aqui alguns números do Depay pra gente dar uma olhada aí. O valor de mercado dele é avaliado em 10 milhões de euros, tá? 10 milhões de euros é o valor de mercado dele. O Depay, ele tem 31 anos, tá? Ele tá no Corinthians desde 2024. E vamos dar uma olhada aqui agora no desempenho atual dele aqui. Isso que eu queria trazer aqui na tela. Presta atenção, torcedor rubro-negro. Bora dar uma olhada aqui. Em 2024, aqui ó, bora lá. Informação aqui ó, na tela. Números do Depay aí. Ele tem 26 jogos no ano, 26 jogos, 6 gols e 10 assistências. Números 1.984 minutos em campo, números do Depay aí. 26 jogos, 6 gols, 10 assistências. Tem o Depay, o camisa 10 corintiano. No Campeonato Carioca, vale se ressaltar que ele fez 2 gols. No Brasileirão, 3. E na Copa Sul-Americana, porque o Corinthians foi eliminado da Libertadores, 1 gols aí que ele tem na Sul-Americana. Vale o investimento, torcedor? No holandês aí, 31 anos. No Corinthians aí. Você acha que vale esse investimento, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários, sempre é muito importante a sua opinião, torcedor. E deixe aí de qual cidade você está nos assistindo, qual país, qual estado. Isso é muito importante. Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque sempre você vai ter notícias atualizadíssimas do nosso Mengão. E também deixe o like. Vamos bater o recorde de like, torcedor rubro-negro, para mostrar a força da nação. Créditos do vídeo ao Vene Casagrande e ESPN Brasil, todos na descrição. Também Flamengo TV. Muito obrigado, torcedor. E palpites, hein? Palpites para o jogo. Deixe aí. 2-0 é o meu palpite para Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. Valeu, nação. Forte abraço. Saudações rubro-negras. Bora, nação!